A sua graça nos basta, pois o seu poder, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu quero deixar uma pequena reflexão, graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos também aqui pela gravação. Eu quero deixar uma pequena reflexão com este tema: cheios do Espírito Santo e cheios do engano. Este é o tema: cheios do Espírito Santo e cheios do engano. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, diz assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Nesse contexto, Paulo estava pregando o Evangelho para um homem chamado Sérgio Paulo, e este homem era um homem muito importante, e Paulo estava pregando o Evangelho, e este homem estava se inclinando a ouvir a mensagem por boca de Paulo. Só que existia um falso profeta chamado Bar Jesus, que ele se incomodou com a mensagem de Paulo, e ele começou a atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo pela vida de Paulo. Queridos, muitas vezes Deus está operando algo por meio da tua vida, por meio das nossas vidas, mas sempre vai ter alguma coisa no caminho que vai te atrapalhar, te impedir, ou tentar te impedir. Mas quando algo que você está fazendo é da parte de Deus, ninguém pode impedir os projetos de Deus. Ninguém pode paralisar, ninguém pode desfazer daquilo que é Deus que está fazendo. Então Paulo estava pregando a palavra e aquele homem estava recebendo a palavra, mas havia ali um adversário, um impedimento, um falso profeta chamado Bar Jesus. Mas diz o texto que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Quando você, eu não vou falar como o sistema fala, quando o homem de Deus e quando a mulher de Deus, não, quando você está cheio da convicção de Deus, quando você está cheio da presença desse Espírito, querido, ninguém vai se opor e prevalecer contra você. Que vão se opor, vão. Que vão se levantar, vão. Mas não pode prevalecer, porque você está cheio da graça de Deus. Você está cheio do Espírito. E Paulo estava cheio do Espírito. E se eu perguntar para vocês aqui na gravação e para vocês aqui na reunião, e o que é estar cheio do Espírito Santo? Porque nós estávamos aprendendo, nós tínhamos aprendido na religião que estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de barulho. Era falar uma língua que nem você mesmo entendia. Que está cheio do Espírito Santo era você jogar a cadeira para cima, era você rodar dentro da congregação. Então nós achávamos que isso era estar cheio do Espírito Santo. Nós entendíamos que estar cheio do Espírito Santo era aquele irmão, aquela pessoa barulhenta, e aquele irmão quietinho que sentava lá, e a gente não dava nada por ele. Aí que era o contrário, era ele que estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava prestando atenção. Em contrapartida, o povo da Fusaca, o povo do Oba-Oba, não conseguia se encher do Espírito Santo. Lembra de Marta e Maria? Presta atenção. Marta e Maria. Jesus estava passando e elas convidaram Jesus para entrar na casa. E Jesus entrou. Mas quem estava cheio do Espírito Santo? Marta
que estava ansiosa com os seus afazeres, ou Maria? Maria estava concentrada. Maria estava absorvendo aquilo que Jesus estava ensinando. Maria estava prestando atenção naquilo que Jesus fazia. Está cheio do Espírito Santo, está atento para aquilo que Deus está fazendo, atento para aquilo que Deus está ministrando. Mas Marta não. Marta estava ansiosa, ainda que a intenção de Marta fosse boa. E Marta disse assim: Senhor, o Senhor não está vendo que só eu estou servindo e ela aí não me ajuda? Aí Jesus, conhecendo os corações, disse: Marta, Marta, por que estás afadigada? Por que estás aflita, ansiosa? Maria, ela escolheu. Escolha é decisão. Decisão é livre-arbítrio. Na horizontal nós temos o livre-arbítrio. Maria escolheu, decidiu, optou por se encher da presença do Pai que estava naquele lugar. Você que está na gravação ouvindo essa palavra e você que está aqui ouvindo essa palavra, é você que decide ser cheio de Deus ou ser cheio da sua carne. É você que decide alimentar o teu homem interior ou alimentar a tua natureza carnal. Então, Marta estava ansiosa, mas Maria estava prestativa. Eu quero ouvir, eu quero aprender. Querido, quando você quer adorar, louvar a Deus, você não se preocupa com a melodia do teclado. Você não se preocupa com o erro da nota do violão. Você não se preocupa, não é como um show secular que você fica olhando. Ih, rapaz, aquele cantor ali perdeu a nota. Aquele cantor ali saiu do tom. Não é assim, isso é coisas carnais. Quando você está se relacionando e se envolvendo com as coisas do Espírito Santo, ainda que o som não seja essas Coca-Cola toda, ainda que a música não seja aquela, mas você está tão cheio da presença, você está tão envolvido com Deus que parece que aquilo está sendo traduzido dentro do teu íntimo como algo. Quando eu estou envolvido com adoração, quando eu me concentro, quando eu paro um pouco, quando eu começo a louvar, quando eu começo a adorar, aí eu me empolgo também, eu começo a cantar. E eu sei que se eu cantar alto, o Cris vai dizer: Elcio, você quase atrapalhava a gente, mas parece que eu estou cantando melhor do que o cantor profissional aqui. Sabe por quê? Porque eu olho a qualidade da minha dedicação. Eu olho a qualidade daquilo que eu estou sentindo e não daquilo que eu estou tentando passar. Quando eu prego um sermão aqui, a primeira coisa que eu procuro é me encher dessa palavra, é triturar esta palavra, e às vezes a gente até se empolga e passa do horário, porque essa palavra ela começa aqui, sabe, fazer este processo de crescimento, de amadurecimento, e os textos e a revelação da Bíblia vai surgindo que você, uau, glória a Deus. Por quê? Porque você está prestando atenção. Porque você está se relacionando. Eu estava aqui agora, louvando aqui, e eu estava com um sentimento de gratidão a Deus. E sabe o que foi que me veio à memória? Quando eu fazia parte do sistema religioso, sabe quando era que eu mais sentia Deus? Quando eu não era obreiro. Que eu sentava lá no meu cantinho, eu via lá o pregador, eu via lá o cantor, e eu ficava ali adorando, louvava, chorava. Não sei se a irmã lembra. Eu caía de choro, chorava. Emocionalismo não era não, era graça de Deus. Não era emocionalismo não, até porque emocionalismo em um ambiente de reunião é quando todo mundo, a Maria vai com as outras. Todo mundo cai. No ambiente que eu fazia parte não. Às vezes parece que eu estava pagando um papel de ridículo, que todo mundo estava lá. Que é isso? Mas eu estava me rasgando por dentro, sentindo aquela graça de Deus, aquele amor de Deus por minha vida, o cuidado de Deus por minha vida, e eu não estava preocupado como era que estava a bateria, como é que estava o pastor pregando, e o pastor distorcendo o texto. Eu queria sentir a graça do Pai em mim, e ninguém ia me atrapalhar. Não queria nem saber. Eu quero essa presença na minha vida. Eu quero sentir esse Deus que transformou a minha vida, que fala no meu espírito.
E Paulo estava cheio do Espírito Santo. E nada ia impedir Paulo de fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E fixando os olhos nele, no falso profeta, disse: ó filho do diabo. Isso aqui é uma força de expressão, é ó opositor, ó adversário, ó capeta. É como disse Jesus: para trás de mim, Satanás, com Pedro. Por que é que tu está atrapalhando aqui? Em outras palavras, Paulo estava ali cheio do Espírito Santo, falando a palavra de Deus, e alguém atrapalhando. Paulo disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Viu aí? Do que é que nós estamos cheios? Que você pode se encher. Você pode se encher do Espírito Santo, ou você pode se encher de engano. Aí o que é estar cheio do Espírito Santo? E o que é estar cheio do engano? Muitas vezes nós pensamos que estamos cheios do Espírito Santo e estamos cheios de engano. Lembra de Marta? Mais uma vez eu volto para ela. Marta achou que estava servindo sozinha. Ela estava enganada. Quem estava servindo ali na verdade era quem? Maria. Lembra dos filhos? Os irmãos do pródigo? Ou o irmão do pródigo? O irmão do pródigo pegou todos os seus bens, saiu, gastou, entrou na carnalidade, depois voltou arrebentado. Eu não sou nem digno de ser seu filho. E aí o pai recebeu, que o pai não abandona. O pai recebeu, fez um banquete. Aí daqui a pouco chegou o outro que estava onde? No campo trabalhando, servindo ao pai, cuidando das ovelhas, cuidando do gado, cuidando do rebanho. E ele chegou, e quando ele olhou que viu aquela festa, ele chamou um servo e disse assim: o que está acontecendo aí? Até o irmão que estava perdido foi achado, e teu pai fez um banquete para ele. Aí o que estava servindo, ele disse: como assim? Aí ele não queria entrar, o pai disse: entra, vamos nos alegrar. Teu irmão estava perdido e foi achado. Aí o que era para estar cheio do Espírito Santo, ele disse o quê? Olha a arrogância, olha a prepotência. Como assim? Mas eu te sirvo há tanto tempo. Há tanto tempo que eu estou na obra, aleluia. Há tanto tempo que eu estou fazendo missões. Olha a prepotência, a prejunção, a soberba. Há tanto tempo que eu estou te servindo, o Senhor não dá um cabrito para eu comer com os meus irmãos, com os meus amigos. Agora este aí já não é meu irmão. Este aí gastou tudo e o Senhor fez um banquete. Só que aquele que tinha gastado tudo, ele estava carente de Deus. Aquele que tinha gastado tudo, ele queria a companhia, a presença e a comunhão com seu pai. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão se assustar. Presta atenção. Tem gente que está vivendo uma vida desgraçada. Desgraçada que eu estou falando é vivendo uma vida numa carnalidade, vivendo uma vida nas drogas, vivendo uma vida no alcoolismo, vivendo uma vida sem um equilíbrio emocional. E se eu falar uma coisa para vocês, vocês vão se assustar. Tem mais fruto do Espírito Santo do que muitos crentes. Aí quem disse isso não foi eu, não. Sabe por quê? Porque está cheio do Espírito Santo, Paulo vai dizer: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, você está enganado, e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Paulo disse que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você observar, tem gente que está praticando a justiça bem longe das chamadas igrejas. Em contrapartida, tem gente dentro das chamadas igrejas que não pratica a justiça. E a minha pergunta é: então quem é que está com o Espírito Santo? Ou quem é que está manifestando o Espírito Santo?
Quem está manifestando o Espírito Santo? Aquela pessoa que está lá vivendo nas drogas, mas que tem amor ao próximo, que se importa com o outro? Ou aquele crente que diz assim: eu não dou mais a paz do Senhor porque você saiu da minha igreja? Quem é que está mais manifestando a presença de Deus? O levita, que estava preparado para cantar no templo? O sacerdote que estava pronto para dar o sermão lá na sinagoga? Ou o bom samaritano que passou ocupado de viagem e parou e deu atenção? Quem era que manifestava Deus ali? Viu aí? Então muitas vezes nós pecamos por julgar a consciência da pessoa. Samuel, o grande profeta, ele pecou por julgar pela aparência. Quando Samuel olhou para o filho de Jessé, ele disse: esse aqui por certo será o rei. Ele pensou e Deus bradou no coração: não, tu viu a capa, tu viu a aparência. Queridos, eu posso mostrar para você o que eu quero mostrar. Agora, uma coisa é você ver de fato quem eu sou. Então Samuel, ele olhou a aparência, ele disse: esse é de Deus. Deus disse: não, o meu não é esse não. O meu escolhido é o outro. É o que está no campo, é o que está lá jogado, é o que ninguém dá ligança, é o que ninguém se importa. Então, às vezes, a gente julga a consciência da pessoa pela aparência, e muitas vezes a gente peca porque achando que se você se apresenta bem, você é aquilo. E é por isso que nós não, hoje não, mas é por isso que nós fomos enganados pelos falsos profetas, que vinham até nós com anéis de teologia, com diploma pastoral, e esfregava na nossa cara que você era inferior a ele, que ele era ungido, você não, que ele era o santo, você não, que ele era usado por Deus e você não. Quando na verdade nós entendemos que ser usado por Deus e estar cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com a plataforma elevada, não tem nada a ver com o microfone na mão, mas tem a ver com a tua vida, com a tua conduta, com o teu caráter e com a justiça de Deus que habita na vida, no coração de cada um. O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. O apóstolo Pedro, ele disse: não useis, presta atenção, não useis da liberdade como capa de malícia. Não use da liberdade como capa de malícia. Não seja malicioso. Não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz. Então eu preciso estar alinhado com a palavra. Não use da tua liberdade como capa de malícia, disse Pedro. E disse Paulo: não useis da tua liberdade para dar ocasião à tua carne. Capa de malícia ou carne, dá no mesmo. Às vezes nós estamos usando a nossa carne, usando malícia, achando que estamos dentro de uma liberdade. Mas a liberdade não é para usar como capa de malícia. Porque quando eu uso essa liberdade como capa de malícia, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de todo engano. Eu falei um certo tempo que, quando eu fazia parte do sistema religioso, eu observava algumas questões e eu sempre gostei de chegar no ambiente lá na igreja, né? E eu gostava de limpar as cadeiras, passar um paninho, tal, aquela coisa, eu ajeitava tudo, tal. E geralmente eu chegava primeiro, ajeitava tudo e deixava lá. Só que eu percebia que depois chegavam os outros obreiros, que dormia até mais tarde. Aí chegava depois, e o pastor sempre era o atrasado, só chegava na hora do amém, ou para dar a mensagem dele. Então eu percebia que quando os outros obreiros chegavam, pegava uma franela e ficava assim, ó. Eu dizia: peraí, tem alguma coisa errada. O camarada sabe que eu faço isso aqui de manhã, que eu já fiz. E por que ele chegou e não fez? Agora porque sabe que o pastor vai chegar, está fazendo. Aí quando o pastor chegava, tá lá o outro obreiro. Malícia, irmão, para que isso? É como
alguém que ia dar uma oferta lá ou dar o dízimo, sei lá o quê, pegava o dízimo, né? O dízimo tradicional que eles tinham lá, os 10%, e colocava lá. Mas quando ele ia ofertar talvez algo diferente, com outro valor, ele fazia questão de dar na mão do pastor. E eu lembro que nós estávamos em uma reunião e tinha um irmão, uma pessoa, que ele sempre fazia uma cooperação, né? E certa feita ele me surpreendeu, eu achei estranho aquilo, porque ele nunca tinha feito aquilo. Ele chegou para mim, mandou abrir a mão e me deu R$40. Aí eu olhei e falei, pode colocar ali. Ele disse, não. Aí passou uns dias, eu fiquei triste, eu até comentei com a minha esposa, não foi por questões de negócio de valores não tem nada a ver, irmão. A questão era o seguinte, é porque eu lembro que o camarada, ele gostava de comer quase R$30, R$40 de pastéis, e aí ele pegava o troco de moeda e colocava no ofertório, mas nesse dia, ele agiu de malícia. Eu vou ofertar, eu estou dando mais, e ele fez questão de olhar para mim e dizer, toma aqui, ó. Você percebe quando algo é natural e você percebe quando é algo que é uma forçação de barra. Eu estava até conversando com os irmãos ali que na religião a gente vê aquela forçação de barra, né? O pastor já começa o sermão, ele não consegue, não estou generalizando também, tá bom? Não estou generalizando, mas geralmente eles não conseguem chegar e bom dia! Paz do Senhor Jesus, graça e paz, como estão vocês? Como foi a noite de vocês? Algo natural, não. Porque assim, enquanto ele chega, está batendo papo lá fora, está nos bastidores, ele é uma pessoa. Mas quando ele assume a tribuna, ele vira um personagem. Então quando ele pega o microfone, ele tem que impressionar o público. Então ele deixa de ser aquela pessoa carismática, ainda que ele não seja, mas ele seja aquela pessoa natural do dia a dia, que fala normal, para que quando ele vier assumir aqui, ele muda a tonalidade da voz, ele muda o gesto das mãos, e já começa olhando e dizendo, Deus está aqui. Deus está aqui. E naturalmente vem um músico e acompanha lá a melodia, aquela coisa melancólica. Ele começa a preparar aquele ambiente. Mas você vê que não é algo natural? Quer ver uma coisa? E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Aí você se enche de Deus na reunião. Quando sai, já era. Hein? Vai orar em casa para ver se você sente aquela graça. Não sente. Agora, por que sente no ambiente? Porque foi preparado para aquilo. Houve uma manipulação, houve um engano. Não é verdade. Por isso que Jesus, você acha que foi à toa que Jesus disse aquilo? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, hein? Porque não importa onde você esteja, com quem você esteja, o que importa é a verdade de Deus na sua vida. A religião nos ensinou que o templo é a casa de Deus, onde você sente a presença de Deus. Não adianta, abençoados. Se você não desfrutar da presença de Deus na tua vida, você não está cheio do Espírito, você está cheio de engano. Se você não sente o amor, o cuidado e a graça de Deus na sua vida, no seu dia a dia, não é cheio do Espírito Santo, é cheio de engano e cheio de malícia, para tentar impressionar alguém de que eu estou sendo usado por Deus. Eu sempre fiz uma oração a Deus, desde quando eu fazia parte do sistema religioso: Senhor, nunca permita que eu seja um profissional da religião. Nunca permita, Senhor, que eu seja um profissional da fé. Sabe, aquela coisa mecânica. Sabe, vou pregar hoje, mas eu vou pregar com muita graça. Eu vou pregar hoje com muita unção. Por quê? Porque o pastor que me convidou
já fez um pix para mim, já caiu na conta. Aleluia! Isso é ser profissional da fé. Ah, mas hoje eu vou cantar, hoje eu vou pregar com muita graça de Deus. Por quê? Porque é eu que vou pregar. Aí quando o outro prega, você não sente a presença do Pai? Então, queridos, tudo isso é um engano que a gente precisa estar tratando. Tudo isso é um engano que a gente precisa estar, sabe, nos limpando a cada dia, para estar sentindo Deus e presenciando Ele na nossa vida, mas bem natural. É lá você mexendo com a planta, lá no quintal, é você brincando com os bichos. É esse amor de Deus, é essa justiça de Deus fluindo em você. E você está cheio do Espírito Santo, não tem negócio de segredo, de coisa, de misticismo, não. A gente está exercitando isso diariamente. Vem os combates da vida, vem as dificuldades, vem as lutas da vida. Mas eu preciso e eu quero estar cheio do Espírito Santo. E não cheio de engano, de malícia, inimigo de toda a verdade, disse Paulo, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí se torna uma perturbação, né? Porque alguém que não está... Cadê o controle? Aqui. Porque alguém que não está cheio do Espírito Santo, primeiro que se você está cheio do Espírito Santo, não cabe mais nada em você. É como, cadê? É como um copo, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui está pelo meio. Mas se eu encher esse copo com água, não vai caber suco aqui dentro. Ele vai estar cheio. Então, se esse copo está cheio de água, ele não pode ser preenchido novamente, cheio novamente. Ele já está cheio. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você não se preocupa, você não se incomoda, você não sente falta, porque você está preenchido. Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, vai fazer uma fonte dentro de você. E essa fonte ela vai jorrar, ela vai derramar. Por quê? Porque o Espírito, aquela era a água da vida, o Espírito iria encher aquela mulher. E não é que encheu? Aquela mulher correu, chegou na cidade dela, já foi anunciando para todo mundo. Imagina a alegria daquela mulher. Eu achei o profeta, eu achei o Messias, eu me encontrei com ele. Imagine todo mundo olhando para aquela mulher. Tu achou? Tu tinha 5 maridos, aqui tu tem, nem tua é. Aí tu achou? Tu tá cheio? E a mulher, sim, eu bebi da água que ele me deu, eu criei na sua palavra, eu estou radiante, eu estou cheio desse Espírito. E os samaritanos olhando para ela: tá nada. Tu ontem estava... Aí começa a olhar para o passado, né? Tu ontem estava assim, tu ontem estava assado. E o marido que tu tem que não é teu? Ele já mandou largar porque não é meu, não me pertence. Eu vou deixar. Ah, mas não deixou ainda, mas eu vou deixar. Aí aquele bolo lá do seu passado, eu vou deixar, fique na paz. Aí aquele comportamento, eu vou deixar, porque agora eu estou cheio do Espírito Santo. Então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a renunciar ao nosso eu, o nosso ego. Queridos, passou um tempo na minha vida que eu sofri muito com essa dupla... Eu não vou dizer dupla personalidade, porque não era dupla personalidade. Eu vou dizer com essas duas situações. Eu era um atleta, né? E eu andava no meio dos atletas, tal, aquela coisa toda. Mas eu era crente. Agora imagine você ser querido como atleta, aplaudido como um atleta, reconhecido como um atleta, mas como cristão você abrir mão daquele carisma, daquele abraço, daquele beijo, para, acima de tudo, antes de me verem como atleta, me verem como cristão. Não é isso que João disse? Que diminua eu para que ele cresça. E aí eu lembro que certa feita eu estava em um ambiente
na cidade. E aí tava lá Popó, o cantor Xande do Harmonia do Samba, e chegou alguns artistas lá com eles, que andavam com eles lá, e a gente estava treinando. E todo mundo sabia que eu era cristão. Todo mundo sabia. Porque eu dava um bom testemunho como cristão. Eu falava de Cristo. Eu manifestava Cristo. Ah, mas não é um lutador? Ficava à parte. Era a minha profissão. Mas o meu propósito era levar Cristo às pessoas. E uma das coisas que, se eu tenho alguma coisa para me gloriar, eu me glorio em Cristo. Uma das coisas que mais eu me sinto realizado é saber que até hoje, quando eu vou, quando eu apareço, quando eu vejo essas pessoas, eles continuam me vendo como aquele cristão que falava de Jesus, que pregava Jesus, que se sobressaía como alguém que tinha uma mensagem. E depois de quase 3 ou 4 anos, se não me falha a memória, o sobrinho do Acelino Popó, ele foi assassinado na subida ali da Baixa de Quinta, né? Passou na televisão, foi uma repercussão terrível. Um garotinho que eu vi, molequinho, já estava já com quase 14 anos. E aí como eu conversava muito com o pai dele, que era o treinador, eu fiquei com aquela vontade de falar com ele, sabe? E aí eu peguei o carro aqui, fui lá na academia, conversei com ele. Ele me chamou de Vandame, como é que você tá, tal. E a gente começou a conversar, ele viu as lágrimas, e a gente deu uma palavra ali, tal, de conforto. Era isso mesmo, meu irmão. É vida que segue. Sabe por quê? Porque a gente sente que há pessoas que estão com a boca aberta, esperando um alimento, e você não tem de você mesmo para dar nada a ninguém, se você não estiver cheio de Deus para manifestar Deus para as pessoas. E primeiro eu tive que manifestar Deus para ele, sabe? E aí depois eu fui lá fazer minhas atividades e voltei, pronto, acabou. Então, queridos, Paulo estava cheio do Espírito Santo, e o propósito da vida de Paulo tinha que se cumprir. Joga pedra em Paulo, pega Paulo, mas Paulo ia cumprir o propósito dele. Cumpre o teu propósito. Viva Deus, manifeste Deus na sua vida. A minha grande preocupação hoje na graça de Deus é as pessoas estarem achando que a graça é uma porta larga, é algo, sabe, que não gera mais temor nas pessoas. Querido, nós somos livres em Cristo. Não é para usar da liberdade para dar ocasião à carne. Nas redes sociais o que nós mais vemos, e hoje é sermão, né? São pessoas que estão em graça, com a boca porca, falando palavrão, pornografia, xingamentos, e não tem como esconder mais, porque a graça tudo revela. No sistema você se escondia, como eu falei, porque você interpretava. Até para pregar você tinha que falar diferente, você tinha que se vestir diferente. Mas na graça não, na graça as máscaras caem, e quem você é vai ter que se manifestar. E aí nós vemos hoje um monte de gente na graça, pornografia, palavrão, xingamento, sabe? Mas se você for conversar com essas pessoas, donos da razão, esse tema eu já conheço, isso aí eu já ouvi, já ouvi o Elcio, já ouvi o Geraldo, já ouvi o André, já ouvi não sei o que, e aí? E é pecado falar da graça hoje e chamar para um compromisso com o reino. Irmão, graça não é comportamento, graça é posicionamento. Olha que palavra bonita, né? Graça não é comportamento, é posicionamento. Eu me posiciono, porque se eu me comportar, aí já vira sistema, já é obrigação. Que lindo.
Então é posicionamento. Glória a Deus. Eu achava que eu perdi a salvação. Hoje eu entendo que eu não perco, eu me posiciono. Minha salvação ninguém me tira. Glória a Deus. Então agora eu vou usar a minha vida, o meu corpo para trair, para me prostituir, para fazer o que eu quiser da minha vida, porque afinal de contas eu estou bem posicionado em Cristo e o que eu vier a fazer, tanto faz como tanto fez. Que lindo! Está cheio do Espírito Santo? Ou está cheio de todo engano e malícia? Está cheio do Espírito Santo, do amor, da alegria e da justiça? Ou está cheio de toda a imundícia e usando o nome de Deus, a Bíblia, o Evangelho, para ocultar, para manipular? Dê a César, disse Jesus, o que é de quem? E o que é de Deus, dê a Deus. Não confunda as coisas. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é justo, o que é verdadeiro, e ponto final. Não muda, independente de pacto, independente, não muda, independente de religião, não muda. Eu já passei por muitas vezes isso. Uma vez a minha esposa passou por isso, e como eu fiquei alegre por essa atitude. Ela chegou para mim e falou: eu vou ter que ir ali para o ponto esperar o rapaz passar, que ele me deu troco errado, me deu mais, eu vou ter que devolver. E foi, correu, tal, esperou passar, voltar, para devolver o que era do outro, porque não é meu. Falei outro dia que uma irmã veio fazer um pix aqui para ajudar o ministério, ajudar aqui, pagar o aluguel, né? A gente chama de ministério, pagar o espaço aqui. E ela fez o pix errado. Ela fez o pix 3 vezes. Eu digo: glória a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profético. Aí eu olhei e disse: três pix no mesmo valor. Aí eu estranhei, eu falei: não é normal isso. Eu sei que ela nos ajuda, mas é um valor. Aí eu olhei e falei: não, está errado. Aí eu entrei em contato com ela. Ô, meu irmão, acho que eu fiz algo errado aí, a minha internet estava lenta e parece que foi algo a mais aí e tal. Falei: ô, meu irmão, eu percebi, manda aí seu pix que eu te devolvo o que tem que ser devolvido. Ela: não, meu irmão, Deus sabe de todas as coisas, fique em paz. Eu falei: não, mande que eu vou devolver. Meu irmão, tem que ser justo, irmão. Eu insisti com ela sabe disso. Mas ela disse: não, deixa aí. Deus sabe de todas as coisas. Eu cá comigo, me alegrei, né? Como Deus sabe. Ô, meu pai, obrigado. Estava faltando dinheiro para pagar o aluguel. Entendeu, pessoal? Mas tem que ser justo. Já que a pessoa errou, então vamos fazer de conta que não é comigo. Olha aqui, ó. Fazer até propaganda aqui do livro do nosso irmão André Pimentel, A Doutrina do Inferno. Está aqui, o irmão me entregou semana passada para devolver o nosso irmão Cunha, que pertence ao nosso irmão Cunha. É isso aí, irmão. Para de pegar as coisas emprestadas e ficar e fazer de conta que esqueceu. Eu fico incomodado quando a irmã manda uma quentinha para mim, um feijão, uma coisa com a vasilha dela. Eu lavo a vasilha, minha esposa sabe. Sou todo perfeccionista, eu lavo a vasilha. Eu faço a vasilha da irmã que me deu um feijão, ficou aqui lavadinha quase 8 dias esperando a irmã, porque pertence a ela. Quanto custa aquela vasilha? Não sei, talvez uns R$3, mas não era minha. Não era minha, irmão. Deixa para lá, faz de conta. Não tem que fazer de conta, a não ser se houver um esquecimento de fato. Mas tem gente que pede as coisas emprestadas e não devolve mais nunca. Me desculpe, mas se você pega emprestado, devolva. E se eu peguei alguma coisa emprestada aí de vocês, só se eu esqueci, porque se eu não esquecer, eu devolvo. Nós erramos. Mas tem que ser justo, irmão. E aí o irmão mandou, eu lembrei agora, o irmão mandou aqui um livro que é para devolver o irmão. Então tem que ser assim.
pratique a justiça, seja cheio da graça de Deus, seja cheio do Espírito Santo nas coisas mínimas, nos seus contratos, no seu trabalho, na sua vida, sabe? Você acertou aquilo ali, é aquilo ali. Eu acertei aquele preço para fazer aquele serviço. Ih, rapaz, levei prejuízo. Ah, mas você não acertou? Termine o seu serviço. O irmão me liga dos Estados Unidos da América. Socorro, irmão Elson, me ajude aí, arruma aí uma equipe de predeiro para terminar minha casa. Eu mandei 120 mil reais para um pessoal que era para parente ou conhecido da família. Me deram um calote, está lá minha obra em Lauro de Freitas. Eu falei, minha irmã, estreitou, hein? Tu vai mandar dos Estados Unidos 120 mil reais e não coloca alguém responsável. Não, mas eu acreditei. Ah, acreditou. Arruma aí. Eu falei, tá bom, vou procurar aí. Indiquei algumas pessoas. Quando a pessoa chegou, eu disse, rapaz, para terminar aquilo ali, é 60 conto. Ah, tá caro porque eu já dei 120. Eu falei, bom, não tá caro. O problema é que você já deu 120, ficou caro para você. E você acha que a pessoa agora vai pegar uma obra para levar prejuízo porque você já deu 120 mil para outra? Não tem como. Não, você... Então, queridos, infelizmente, lamentavelmente, o povo de Deus precisa entender essas coisas e se posicionar, irmão. Olha, irmão, se tu não tem luz, bota uma vela, não bota gato. Se tu não tem água, pega uma garrafona, vai buscar no vizinho, mas não faça falcatrua, não. Eu lembrei agora do irmão Luiz aqui, não está aqui não, é outro Luiz. O camarada estava dirigindo, acho que faltou alguma coisa no carro, e aí pararam ele. O guarda chegou e disse, olha, multa. O irmão bateu a mão na cabeça, coitado. Disse, fazer o quê? O camarada olhou para ele e disse, mas a gente pode resolver isso aqui nos bastidores, se é que você está me entendendo. O irmão Luiz olhou para a cara dele e disse assim, quanto é a multa? É complicado, né, irmão? Irmão, é tentador. É tentador. Quanto é a multa? O camarada olhou para ele e falou, rapaz, vai embora, suma daqui. E não aplicou a multa. Mas ele disse, dê a multa. Porque eu não quero subornar. Eu não quero pagar. Lembra de Simão? Quando ele viu Pedro colocando a mão e as pessoas sendo cheias do Espírito, ele disse, eu pago. Você quer quanto? Você quer quanto? Eu pago aí, ó. Eu quero esse negócio aí para botar a mão e todo mundo se encher do Espírito Santo. Isso é engano. É por isso que você vai ver muitos pastores com diploma de pastor que comprou na internet. O irmãozinho olhou para mim e disse, irmão Elson. Eu disse, sim. Você não terminou o 2º grau, não? Eu falei, não terminei não, irmã. Ô, irmão Elson, eu tenho um canal aí. Eu tenho um canal, você dá um trocado. Eu falei, irmão, não acredito. Mas logo tu... A irmã das línguas estranhas, dos mistérios, mandando eu pagar pelo um diploma de 2º grau? Por quê? Não, irmão, porque você sabe como é, não sei o que, você fala bem, você tem uma boa dicção, você tem uma boa oratória, nem parece que tu é analfabeto. Eu falei, eu não sou analfabeto, só não terminou o estudo. Eu estava no sistema. Aleluia, quanto é? Não! Amém, abençoado? Graça e paz. Você é cheio do Espírito Santo, não cheio de engano. Amém? Vamos louvar o Eterno?